Então, como eu estava dizendo, nós vamos resolver hoje um simulado inédito, gente, inédito, padrão CESP, com foco na Polícia Civil do Distrito Federal. Vocês vão ver que o simulado, ele abarca as principais matérias que a banca costuma cobrar e vai trazer para vocês, assim como a banca, questões muito objetivas e algumas questõezinhas de deixar a gente assim meio inseguro, né? Questões duvidosas. Mas a gente vai conseguir se sair disso muito bem. Vamos então, a partir de agora. Logo, como é um simulado completo, nós vamos ter que ler o texto, né? Eu espero que vocês já tenham lido em casa. Quem não leu, pode ler comigo. É claro que eu não vou perder muito tempo lendo o texto aqui, porque eu já li algumas vezes, e eu sempre falo. Primeiramente, o que você tem que fazer? Né? Coisa mais óbvia do mundo, ler o texto. Mas antes de ler, aliás, e antes mesmo de as questões, tentar entender o texto. E ler o texto pelo menos umas 2 vezes, né, gente? O que eu indico? Ler o texto pelo menos umas 2 vezes, tentar fixar a ideia de cada parágrafo e depois ir para as questões. E à medida que a dúvida for surgindo durante as questões, a gente volta ao texto, nós já sabemos mais ou menos onde o trecho vai estar, a gente volta ao texto para procurar e responder com mais segurança. Vamos treinar então? Vamos juntos? Bem-vindos, questão 1, texto para as questões do primeiro bloco. A juventude é estranha porque é a velhice do mundo passada indefinidamente a limpo. Uma geração lega a outra um magma de erros e sabedoria, de vícios e virtudes, de esperanças e de desilusões. O jovem é o mais velho exemplar da humanidade. O jovem é o mais velho exemplar da humanidade. Pesa-lhe a herança dos conhecimentos acumulados, pesa-lhe o desafio do que não foi conquistado, a inadequação entre o idealismo e o egoísmo prático, pesa-lhe o inconsciente da raça, esta sessão espírita permanente através da qual cada homem se comunica com os mortos. Então, qual que é a ideia central do parágrafo aqui? De que o jovem é o mais velho exemplar da humanidade. Por quê? Porque uma geração lega a outra erros, sabedoria, vício, blá, blá, blá. Mais ou menos isso. Então aqui nós já temos a ideia do primeiro parágrafo. Segundo, no encontro de 2 gerações, a que murcha e a que floresce, há uma irrisão dramática, um momento de culpas, apreensões e incertezas. As 2 figuras se contemplam, o jovem é o passado do velho, e este é o futuro que o jovem contempla com horror. Assim, o momento desse encontro é um espelho cujas imagens o tempo deforma, sem que se desfaça para o moço e para o velho a sinistra impressão de que as 2 figuras são uma coisa só, um homem só, uma tragédia só. Então aqui ele está dizendo, né, qual que é a ideia desse primeiro parágrafo? Que nós temos um encontro de geração. E nesse encontro de geração nós percebemos que nós temos uma complementação. As 2 figuras são uma coisa só, são um homem só, uma tragédia só. Embora existam diferenças entre a juventude e a velhice, ambas são partes da vida, ambas formam um indivíduo só. Terceiro, o poeta romântico inglês Shelley poderia ser o padrão do adolescente de todas as épocas. Nasceu de família respeitável e rica, foi bonito, sincero, revoltado, idealista, violento, amoroso, apaixonado pela vida e pela morte, inteligente, confuso e, sobretudo, de uma sensibilidade crispada. Não era um monstro. Seus atos eram a consequência lógica de suas ideias, da lealdade às suas crenças. E enquanto escrevia versos musicais fecundados de amor cósmico, esperança e idealismo social, atirava-se feroz contra o conformismo do clero, a monarquia, as leis vigentes, o faraizismo universal. Então, aqui ele vem para dar um exemplo, ele vai falar basicamente do espírito, né, do adolescente. Ele dá o exemplo basicamente do poeta, que mantém em si aí várias características positivas e negativas. Beleza? Vamos lá então. Vamos às questões. Questão 1. O que ele pergunta?
Questão, o que é perguntado? Infere-se do trecho, olha só, gente, quando ele fala infere-se, então aqui nós temos uma questão de interpretação. Infere-se, ó, além, conclui-se do texto, conclui-se. É possível afirmar a partir do texto? Infere-se do trecho, o jovem é o mais velho exemplar da humanidade, que a juventude incorpora valores de outros tempos e acumula erros e acertos do passado. Mas essa não é a tese do texto? Não foi isso que nós grifamos aqui, ó, o jovem é o mais velho, e nós falamos, porque uma geração lega a outra experiências. Então esse item é certo, certíssimo. Vou pegar uma cor diferente de pincel, uma cor bem bonita. Esse azul é lindo. Aqui, espera aí. Deixa eu pegar esse aqui. Esse azul que é lindo. Aí. A gente sempre tem aquele negócio, né, de colocar assim, caneta vermelha pro erro e azul, verde pro acerto. Vamos lá. Questão 2. De acordo com o texto, ó, de acordo com o texto. Aí agora, essa questão, ela não é de interpretação, ela é de compreensão. Logo, de compreensão é algo que está no texto, né? Algo que está afirmado lá, que a gente pode encontrar, que que não é necessário ser subentendido. De acordo com o texto, velhice e juventude, a despeito de suas diferenças, ó, o que é a despeito de, Ricardo? Apesar de. Então, de acordo com o texto, velhice e juventude, apesar de suas diferenças, são gerações que se complementam. Verdade, verdade, verdade. Ele fala isso aqui lá no segundo parágrafo, ó. No segundo parágrafo do texto, eu marquei lá, no encontro de gerações, as duas figuras são uma coisa só. Um homem só, uma tragédia só, aqui, ó, uma coisa, unicidade. São, de acordo com o texto, velhice e juventude, apesar de suas diferenças, são gerações que se complementam. Verdade, ele fala isso. Agora, prestem atenção. E eu tenho pavor a isso no CESP. E torna um homem um indivíduo único. Alguém poderia falar assim, claro, né? Claro, isso aqui faz todo sentido, blá, 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 blá. Pois é. Ocorre que aqui, quando ele fala aqui, ó, num sentido, um indivíduo único, ele está dizendo um indivíduo especial. Só que o texto não fala isso. O texto não fala que o indivíduo é especial. Ele fala que transforma num indivíduo só, na ideia de unicidade. Para isso, o único deveria estar aqui, ó. Transformam o homem em um único indivíduo. Aí sim você tem a ideia de unicidade. Agora, nossa, ela é uma pessoa única, ela é uma pessoa especial. Uma única pessoa, ó. A ideia de unicidade. O CESP adora a gente fazer isso, adora fazer isso. Fiquem atentos, né? Como, por exemplo, pobre, pobre mulher. Como, por exemplo, grande homem, homem grande. Velho amigo, amigo velho. Então, certa pessoa, pessoa certa, muita atenção a essa troca de adjetivo e substantivo. Muitas vezes, quando vocês trocam os termos de lugar, nós temos aí alteração de sentido. E aí a gente tem o grande Machado de Assis, que traz o Brás Cubas, né, que é um dos melhores livros da literatura brasileira. O Brás Cubas, que é um defunto, morre e o Brás começa a contar a história, ele começa a narrar. E aí o mais bacana é, né, como ele já morreu e não tem compromisso com ninguém, com a verdade, ele fala tudo que guardou durante a vida. E aí o Brás fala assim, eu vou começar este livro pelo fim e não pelo começo, porque eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Reparem que quando ele faz essa mudança de posição de autor defunto para defunto autor, você tem também uma alteração de sentido. Primeiramente, quem que é a essência? Quando eu falo autor defunto, autor, defunto é uma característica. Agora, defunto autor, primeiro ele é defunto, é a essência, é o substantivo, e autor é uma característica. Tá bom? Então, muita atenção a esses detalhezinhos aqui. O item está errado por causa da alteração de sentido e o texto não afirma isso. Questão 3.
Conclui-se do último parágrafo do texto que todo jovem, todo jovem, a exemplo do poeta Shelley, possui espírito revoltoso e personalidade arrebatada pelos mais ferozes sentimentos. Pessoal, o texto fala assim, ó, o poeta poderia ser, poderia ser o padrão do adolescente de todas as épocas, cheio de loucura, né? Cheio de loucura e confusão e incoerências. Então, o poeta poderia ser o padrão de todas as épocas. Isso não quer dizer que todo jovem segue o padrão. Não é isso? Então, o item é errado. Quando vocês virem esse todo, esse sempre, esse nunca no CESP, muito cuidado, muito cuidado. Uma coisa é o padrão, outra coisa é dizer que todo mundo segue o padrão. O item é errado, não tem como a gente afirmar isso a partir daquele texto. Bom, vamos ver se há mais questão de compreensão e interpretação? Não, agora a gente vem para... Vem para a questão de gramática. Ô Lelis, quanto tempo eu tenho? Só para eu saber aqui. Eu tenho 40 minutos até as 8. Ah, não, ótimo, ótimo, ótimo. Então eu vou colocar aqui. Pessoal, vou colocar aqui no quadro as matérias referentes às questões, tá? As matérias referentes às questões para depois a gente fazer aí um apanhado ao final da aula e ver o que costuma mais cair no CESP. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem? Primeiramente, a primeira questão foi de interpretação. Interpretação. E a gente sabe que interpretação está ligada à inferência. Depois. Gente, estava com tanta saudade de escrever num quadro. Esse negócio de dar aula online. Esse negócio de dar aula online é bom, mas eu estava com muita saudade de escrever no quadro. Então, 2. De acordo com o texto, velhice e juventude, a despeito de suas diferenças, são gerações que complementam, mas está errado por causa da mudança. Ah, eu não coloquei, né? É errado, vermelhinho aqui, ó, errado, ó. Errado. Ela pede o quê? Compreensão, porque ele pediu de acordo com o texto. Então, compreensão textual. Beleza, 3. Conclui-se do texto. Interpretação. Beleza. Questão 4. Eu já sei o que a questão 4 vai cobrar. Ela vai cobrar um negócio chamado de coesão. E aqui está ligada a pronome relativo. Nesse caso, especificamente, a pronome relativo. Vamos lá. Coesão. O pronome relativo a qual, na linha 9, retoma por coesão a expressão herança dos conhecimentos acumulados. Então, vamos lá. Ó, o pronome relativo a qual, na linha 9, cadê? Vou colocar aqui de azul. Aqui, ó. O a, né, na verdade, o D tá fora, é o a qual. Vai lá, a qual. Vai lá, aqui. O a qual. Ele está dizendo que esse pronome relativo, ele retoma herança dos conhecimentos acumulados, na linha 5. Isso aqui, ó. Pesa-lhe a herança, então a herança pesa a ele. Pesa-lhe o desafio do que não foi conquistado, a inadequação entre o idealismo, pesa-lhe o inconsciente da raça, esta seção espírita permanente através da qual cada homem se comunica com os mortos. Errado. Por que está errado? Cada homem sujeito se comunica, se comunica, verbo transitivo indireto, se comunica com quem? Com os mortos, objeto indireto. De que forma? Ó, através da seção espírita permanente. Através da seção espírita. Então, esse a qual, na verdade, retoma a seção espírita. E esse termo todinho tem função de adjunto adverbial. Então, cada homem se comunica com os mortos através da seção espírita. Bacana, né?
O item é errado. Olhem só que loucura, ele jogou uma coisa lá em cima, não tem nada a ver, gente. Errado. Pronome relativo a qual, então? Errado. Ó, cobrou o quê? Coesão referencial anafórica, com pronome relativo. Questão 5. Verifica-se paralelismo de função sintática entre os termos tempo e sinistra impressão. Quando ele fala em paralelismo, saiba que é semelhança. Semelhança é tratar as coisas e as estruturas da mesma forma. Semelhança. Ó, ele está dizendo que verifica-se paralelismo de função sintática entre tempo e impressão. Sinistra impressão e tempo exercem a mesma função sintática? Vamos lá, vamos lá. Sinistra impressão e tempo. Linha 15 e 16, vai lá. Linha 15 e 16. Tá por aqui. Assim. O tempo, ó, o tempo e sinistra impressão. Peraí, eu vou... Não vou apagar não. Eu vou mudar a cor, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem a lógica. Ó, ele tá dizendo que o tempo... E ele está dizendo que sinistra impressão exercem a mesma função sintática. Será? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou separar aqui, ó. Vou separar daqui até aqui para a gente fazer a análise. Vamos lá. Vamos começar daqui. Assim, o momento desse encontro é um espelho cujas imagens o tempo deforma. Então, opa, o tempo, sujeito... deforma verbo transitivo direto às imagens, objeto direto, às imagens do espelho. Então, o tempo é o quê? Sujeito, sujeito. Agora, eu preciso ver se a sinistra impressão também é sujeito, porque se for, o item vai estar correto. Olhem só. Então, assim, o momento desse encontro é um espelho. Aqui termina a oração. Aí começa outra, ó. Cujas imagens o tempo deforma. Aí vem, o tempo deforma as imagens do espelho. Aí termina outra oração. Aí termina essa oração, ó. Aí começa outra oração. Sem que se desfaça... Aí, esqueça isso aqui, gente, ó. Esqueça isso aqui. Olhem só. Sem que se desfaça a sinistra impressão. Eu falei nas últimas aulas, o Lelis já ouviu aqui, tenho falado. Vocês que estão aí tenham falado. Eu falei, olha, cuidado com partícula passivadora, porque é um tipo de concordância de análise sintática que a banca adora. Então notem, o verbo disfarçar é um verbo transitivo direto. Esse ser é uma partícula passivadora. Se esse ser é uma partícula passivadora, o que seria o objeto direto e quem é que seria o objeto direto? Sinistra impressão. Ele deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito da oração. Então, olha só, até rimou, né? Então, por essa razão, o item é certíssimo. O tempo é o sujeito do verbo deformar e sinistra impressão é o sujeito do verbo desfazer. Um é sujeito... Um é sujeito agente, o outro é sujeito paciente. Então, a questão 5, certíssima. Questão 5 cobrou da gente o quê? Cobrou da gente análise. Questão 5 cobrou da gente análise sintática. Aí, questão 5, chegando, cobrando da gente análise sintática. Pessoal, vocês estão entendendo? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não entendeu, se alguém quiser que eu repita, pode pedir, pode pedir. Nós estamos aqui para isso. Sexta-feira à noite, estamos juntos. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesta pandemia de meu Deus, mas estamos aqui estudando português, focados no concurso da PC. Se alguém tiver qualquer dúvida, mande pra gente. Vamos lá. Olha o texto como é que fica. Ficou bonito.
Vamos lá, vamos ver se tem mais. A oração cujas imagens o tempo deforma exerce a mesma função sintática que a oração de que as duas figuras são uma coisa só, já que ambas qualificam os nomes. Agora, ele está perguntando não a função sintática de dois termos, ele está perguntando a função sintática de duas orações. Ele quer saber se essas orações, elas são iguais. E aí, só para lembrar, rapidinho, vem aqui comigo, rapidinho. Olha só, o que nós temos? Nós temos as famosas orações, não temos? As orações em português, elas podem ser coordenadas e elas podem ser subordinadas. Se elas forem coordenadas, elas podem ser assindéticas, sem conjunção, ou podem ser o quê? Sindéticas, com conjunção. Se elas forem sindéticas, aí eu tenho 5 tipos, gente, de conjunção coordenada. Quais são eles? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, o nome da oração é o nome da conjunção. Vai lá. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Depois, nós temos as orações subordinadas. Vou tentar colocar aqui até de outra cor, tá? Temos o outro gancho, que é das orações subordinadas. E as orações subordinadas não mais se dividem em duas, como essas aqui, ó, em 2 grupos. As orações subordinadas se dividem em 3 grupos, que são substantivas, adjetivas e adverbiais, que se subdividem. Por exemplo, olha lá, se ela for substantiva, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Se ela for adjetiva, ela pode ser restritiva e pode ser explicativa. E se ela for adverbial, ela pode ser causal, concessiva, conformativa, consecutiva, comparativa, condicional, temporal, proporcional e final. Olhem só a árvore das orações. Pois bem, esta aqui tem que saber, porque o CESP ama as orações adjetivas. E, por exemplo, cujas imagens o tempo deforma. Por que ela é uma oração adjetiva? Porque cujo é um pronome relativo. E essas orações são introduzidas pelos pronomes relativos. Se cujo é um pronome relativo, acabou. A oração é adjetiva. Então, gente, ó, a oração que essa oração exerce a mesma função sintática da outra, já que ambas qualificam substantivos. Não sei. Essa eu sei que qualifica porque ela é adjetiva. Eu tenho que ver a outra. Então, vamos lá? 15 e 19. Vai lá. Ó. Não, nós vamos ter que dar um jeitinho aqui, porque ficou tão bagunçado. Aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. Vamos lá. Olhem só. Vou colocar aqui. Presta atenção. Cujas imagens o tempo deforma. As imagens do quem? De quem? Do espelho. Realmente essa oração é uma oração adjetiva, introduzida por um pronome relativo. Então ela está aqui, ó. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, já que nós não temos vírgula. Agora vamos ver a outra. De que as duas figuras são uma coisa só. Ele está dizendo que essa oração aqui exerce a mesma função sintática que a outra. Será? Vamos ver, vamos conferir aqui. Olha só. Sem que se desfaça a sinistra impressão de que... Opa! Pessoal, reparem que esse que não é um pronome relativo. Esse que não retoma impressão. Você não consegue colocar assim, ó. De impressão, as duas figuras são uma coisa só. Na oralidade você fala. Na escrita, não. Vai lá.
se você tem impressão de alguma coisa, notem que o nome está pedindo. E o nome do complemento do nome é complemento nominal. Logo, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O item é errado, porque uma é adjetiva e a outra é substantiva, completiva, nominal. Então, vai lá. O item é errado, errado. Essa aqui é adjetiva. Esta aqui é adjetiva. Esta aqui é substantiva. Substantiva. Vai lá, e o que está sendo cobrado aqui na questão 6? Também, análise sintática. Vai lá, também, análise sintática. Depois eu apago o mapa das orações, tá? Depois eu apago. Questão 7. Questão 7. Vamos lá. Lelis, quanto tempo temos? Tá. Questão 7, vamos lá. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal desfaça está elíptico e retoma o substantivo tempo. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal desfaça está elíptico e retoma o substantivo tempo. Vamos lá? Vamos ver. Tá bom. Sem que se desfaça... Ele está dizendo que... Ele está dizendo que aqui, ó, que em desfaça, o sujeito de desfaça está elíptico. E retoma a palavra tempo aqui, ó. Gente do céu. Vocês fizeram essa questão agora há pouco. E a gente viu que sem que se desfaça, olhem aqui, olhem isso aqui, olhem pra mim. Ó, sei lá, ó, deixou os laços sei lá, vou pegar, sem que se desfaçam, aí, sem que se desfaçam os laços. Ó, olha só. Sei lá. Afaste-se. Vai lá, pronto. Vai lá. Afaste-se sem que se desfaçam os laços. Notem isso aqui. Nós temos duas orações, já que nós temos o primeiro verbo, que é o verbo desfazer, e temos o verbo afastar. Logo, temos duas orações. A primeira oração, pessoal, ela vem daqui, ó, de afasta até o C. E a segunda oração, de aqui, ó, sem que se desfaçam os laços. Só que a gente sabe que este sem que é uma conjunção adverbial condicional. Isso é uma conjunção. E conjunção não exerce função sintática. Conjunção não exerce função sintática, então é como se a oração realmente começasse aqui, ó, a partir do C. Vamos lá, então? Vamos fazer aqui a análise sintática? O verbo, você não está vendo aqui o sujeito, né? Igual, por exemplo, claro aqui. O verbo desfazer, esse C, você não fala assim, eu desfaço-se, tu desfaça-se. Notem que esse C não vem com o verbo. Esse C foi colocado em um verbo que é transitivo direto, porque quem desfaz, desfaz alguma coisa. Logo, aquilo que seria o OD, o objeto direto, passa a ser o sujeito da oração. Por essa razão, a gente diz que o item é errado. Olha só. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal desfaça está elíptico? Não, é o quê? Se inicia a impressão, sem que se desfaçam os laços, sem que os laços sejam desfeitos, e retoma o substantivo tempo. Viajou, né? Viajou assim, geral nessa aqui, geral. Errada, certa, beleza. Vamos lá, só marcar aqui o gabarito, para quem chegou depois aí, eu estou repassando o gabarito, tá? Mas também vocês podem ver a aula novamente.
Questão 7. Questão 7 cobrou também análise sintática. Questão 7 também cobrou análise sintática. Vai lá, análise sintática. Beleza. Questão 8. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a vírgula empregada após o termo assim fosse retirada. Eu confesso a vocês, Ricardo, confesso, que essas coisinhas do CESP me irritam, sabe? Assim, essas coisinhas de... Detalhes que não vão fazer muita diferença na aplicação do cargo. Então, vocês vão ver que não é um conhecimento prático, como, por exemplo, no caso da concordância, né? Como no caso da pontuação certa. Isso aqui é nota de rodapé, gente. Como aquele caso sempre lá. Não pode vírgula depois do mas. Tá, mas pode depois das outras. Então, sabe, é uma exceção que não faz muito sentido. A meu ver, tá? Mas vamos ver a questão. Olha o que ele está dizendo. O sentido original do texto seria mantido se o assim fosse retirado. O assim pode ser ADV e o assim pode ser conjunção conclusiva. Para ele ser conjunção, ele tem que ter vírgula. Para ser ADV, a gente não coloca vírgula. Mas é chato. Por quê? Porque o ADV, a vírgula é facultativa em um termo. Tá vendo? Que coisinhas assim chatinhas? Vamos lá, então. O assim, com vírgula, conjunção. O assim, sem vírgula, advérbio. Então, eu acho que o sentido vai mudar, né? Conjunção conclusiva e advérbio de modo. Então, acho que o sentido vai mudar. E vocês vão ver que sim. A palavra... rapidinho. Eu acho que... Deixa eu só ver aqui. Onde é que está? Aqui, gente, ó. Assim. Assim, o momento desse encontro é um espelho cujas imagens, ó, portanto, se a gente retira, fica dessa forma, então fica advérbio. Nós mantemos sim a correção, já que em tese a vírgula, né, pode ou não acontecer em relação ao assim, mas não mantemos o sentido. Em um vai ser um sentido de modo e o outro vai ser um sentido de conclusão. Então o item é errado por causa disso. Cuidado com essas notinhas de rodapé, porque o CESP costuma perguntar, né? Quando a vírgula muda de sentido, ela pergunta muito pontuação ligada a sentido. Inclusive, eu vou até colocar aqui, ó. Qual foi a questão 8? A questão 8 cobrou pontuação. E a pontuação relacionada a sentido. Não é à toa que ela costuma cobrar de vocês, sempre, a tal da oração adjetiva, que justamente só muda uma da outra, né, a adjetiva restritiva ou a explicativa, por causa da vírgula. Então, fiquem atentos a essa parte da matéria. Questão 9. A palavra irrisão foi empregada no texto com sentido de zombaria. E aí? Aí você, Ricardo, não sei. Esse tipo de questão é aquele tipo de questão que faz assim, ó. Não sei o que faço. Tá. Não sei. Primeiro passo é, você sabe o que significa irrisão? Não sei. Então lascou, não sei. A chance de errar essa questão já é alta. Vamos apelar para Deus, vamos apelar para o texto. Vamos para o texto, a gente lê e vê se cabe. Aí vai lá, ó. No encontro de duas gerações, a que murcha e a que floresce, há uma irrisão dramática, um momento de culpas, ou seja, há uma zombaria dramática. Um momento de culpas, apreensões e incertezas. E aí, gente, será que irrisão é zombaria? Será que irrisão é zombaria? Fala assim, não sei. E aí? Você não tem outra chance. A sua chance você não tem outra alternativa. É ou chuta ou vai embora. Eu falo o seguinte, cuidado.
Não chuta, porque às vezes eu já vi muitos casos de, nesse caso eu não chutaria no CESP, porque eu já vi muitos casos de a gente conseguir, pela nossa lógica, encaixar a palavra, mas a palavra não tem aquele sentido que o autor quis empregar. Então eu acho muito perigosa essa questão, muito perigoso esse tipo de questão, e aí eu deixo na sua mão, você que vai decidir se vai ou não vai arriscar. Quem decidiu arriscar, aqui acertou. Porque irrisão realmente significa zombaria, escárnio. Então, acertou. Mas isso, gente, é muito, 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 muito relativo, tá? Essa questão é de significação das palavras. Cai bastante também no CESP. Outro dia, um aluno... Significação das palavras. Significação das palavras. Outro dia, um aluno, Gabriel, extremamente esforçado, estava até comentando comigo, numa aula, que viu uma questão do CESP e perguntava se dava para substituir intacto por incólume. E ele falou bem assim, mas eu nunca tinha visto essa palavra. Aí eu brinquei, pensei, nunca tinha visto porque não foi ao meu Instagram, porque está lá no Instagram, no meu dicionário pessoal, eu coloquei incólume, significa intacto, ileso. É o mesmo, né? É o mesmo caso aqui, por exemplo, de irrisão. Vou colocar no Instagram então para vocês. Questão 10, para finalizar esse bloco. Os dois pontos empregados após o termo monstro poderiam ser substituídos sem prejuízo da correção e da coerência pela conjunção já que. Bom, a conjunção já que, vou mudar essa cor aqui porque tá demais. A conjunção já que, ela pode ser explicativa causal, gente, ó. Causal, beleza. Em tese, os dois pontos, é muito comum a gente encontrar questões em que os dois pontos podem ser substituídos por essas conjunções, as conjunções explicativo-causais. Por quê? Porque os dois pontos têm como finalidade explicar, detalhar, esclarecer, enumerar informações anteriormente mencionadas. Então, geralmente isso substitui a conjunção. Por exemplo, ó, se eu disser assim, ó, não irei à festa, dois pontos, estou cansado, não irei à festa, estou cansado. Você consegue ou não consegue imaginar aqui, ó, no lugar do dois pontos, essa estrutura, não irei à festa porque estou cansado, já que estou cansado, ó, já que estou cansado, não vou à festa. Perfeitamente. A função é o quê? Explicar. Logo, o item é certo. Cuidado, porque muitas vezes as bancas perguntam isso. E eu sempre digo o seguinte, essa estrutura ela faz muito parte da oralidade, porque a gente não tende a colocar conjunções nas coisas. Raramente eu ouço alguém falar assim, Ricardo, não vou para sua casa não, porque eu estou cansado. Geralmente fala, Ricardo, não vou para sua casa não, estou tão cansado hoje. Ó, eu estou tão cansado hoje. Joga as orações, mas não encaixa a conjunção. E aí deixa essa responsabilidade para quem? Para nós, para o interlocutor fazê-lo. E aí as bancas têm feito isso também, só que elas fazem de uma forminha um pouco mais digamos, criativa. Beleza, gente? Olha só, nós respondemos então agora 10 questões, estamos ao meio da nossa aula, nós vamos dar um intervalo agora, Lélis, vamos dar um intervalo, e aí voltamos em 10 minutos, 10 ou 15? 10 minutos, para continuar a nossa aula e finalizar essa prova e aprender muito mais. Até agora temos aqui 9... deixa eu colocar aqui, ó, vai lá, vou colocar 2 pontos. Então, o que cobrou no 10 aqui, ó? 10 cobrou 2 pontos é pontuação. Também pontuação, vou colocar pontuação e conjunção, tá? Que tá ligado a sentido. A prova é dividida em 2 textos, né? E aí os 2 textos trazem questões tanto de compreensão quanto de gramática. Compreensão e interpretação, quanto de gramática. Até agora divididas da seguinte forma.
1, interpretação. 2, compreensão. 3, interpretação. 4, coesão. 5, análise sintática. 6, análise sintática. 7, análise sintática. 8, pontuação ligada a sentido. Significação das palavras. 9 e 10, pontuação também em conjunção. Vamos então agora para o segundo bloco. Bem-vindos ao segundo bloco da nossa aula, em que nós resolveremos o segundo texto e as suas questões. Durante a velhice, deveríamos... Olha lá, ó, Ecleia Bose, lembranças de velhos, não dá para saber do que é. Durante a velhice, deveríamos estar ainda engajados em causas que nos transcendem, que não envelhecem e que dão significado aos gestos, aos nossos gestos cotidianos. Talvez seja esse remédio contra os danos do tempo. Então, durante a velhice, a gente deveria estar engajado nessas causas que não envelhecem, que dão significado. Mas, pondera Simone de Beauvoir, se o trabalhador aposentado se desespera com a falta de sentido da vida presente, é porque, em todo o tempo, o sentido de sua vida lhe foi roubado. Esgotada a sua força de trabalho, sente-se um pária. E é comum que escutemos agradecendo sua aposentadoria como uma esmola. Né? Então aqui ele está dizendo que se a gente sente a velhice de forma decadente, é porque no decorrer da vida a gente não foi tratado como homem, né? Nós fomos desumanizados. A degradação senil começa prematuramente com a degradação da pessoa que trabalha. Esta sociedade pragmática não desvaloriza somente o operário, mas o trabalhador, o médico, o professor, o esportista, o ator, o jornalista. Então, se a gente tem esse problema na velhice hoje, é porque algo foi nos roubado durante a vida, que é o que o texto está dizendo, né? E que na velhice a gente deveria estar engajado. Como reparar a destruição sistêmicas que homens sofrem desde o nascimento na sociedade da competição e do lucro a qualquer preço? Cuidados geriátricos não devolvem a saúde física nem mental. A abolição dos asilos e a construção de casas decentes para a velhice, não segregadas do mundo ativo, seria um passo à frente. Mas haveria que sedimentar uma cultura para os velhos com interesses, trabalhos, responsabilidades que tornem digna sua sobrevivência. Como poderia ser uma sociedade para que na velhice o homem permaneça homem? A resposta é radical para Simone de Beauvoir. Seria preciso que ele tivesse sido tratado como homem. Para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade, é que as minorias têm lutado, que os grupos discriminados têm reagido, a mulher, o negro combatem pelos seus direitos, mas o velho não tem armas, nós é que temos que lutar por ele. A gente tem aqui um texto que tem uma ideia, né? Qual que é a ideia central aqui do texto? A gente vê a velhice como algo que... negativo, né? Negativo. E aí o texto, ele se aprofunda mais no momento em que ele fala que se a velhice, ele usa Simone de Beauvoir como uma citação, se ele fala que se a velhice ela é negativa, é porque durante a vida, antes da velhice, o homem já não era tratado como homem, já era também negativo, né? Então, basicamente, aí você tem essa ideia do texto. E aí tá, ele fala, mas como reparar essa destruição sistêmica? Aí ela falou, a abolição dos asilos e construção seriam um passo à frente. Então, a abolição seria um passo à frente, mas haveria que sedimentar uma cultura para os velhos, com interesses, trabalhos, responsabilidades, ou seja, para reparar isso aí, haveria que sedimentar uma cultura para os velhos. Beleza, então, vamos ver o que o texto pergunta, tá? O texto é essencialmente dissertativo argumentativo e nele o autor expressa sua opinião a respeito do assunto. Vamos lá? O que ele está cobrando aqui? Ó, já vou até colocar aqui, Lélis, traz para mim, por favor. Olhem aqui. Já vou até colocar a que se refere a primeira questão. Ó, a primeira questão, questão 11, se refere ao que a gente chama de tipologia textual. O CESP cobra, isso cai, tipologia textual cai bastante. E aí, Lélis, não sei se tá pegando aqui, tá? Beleza, ó, então tipologia textual. São quantos tipos de texto? Ricardo, eu tenho quantos tipos? Nós temos aí os mais cobrados, são 5.
O texto ele pode ser argumentativo. E ele vai ser argumentativo quando a finalidade dele for defender um posicionamento, for sustentar uma tese, sustentar uma ideia, como a de que na velhice a degradação do homem ela é perceptível, né? Você tem uma tese aqui que a autora aborda, que a autora afirma. Então ela vê a velhice como algo negativo e ela tenta mostrar isso pra gente. Isso configura um texto que argumentativo. Beleza, só que nós temos também o texto expositivo. O texto expositivo, basicamente, é o que a gente chama de texto informativo, né? O objetivo dele é informar e demonstrar conhecimento sobre um assunto. Nós temos o texto narrativo, e aí o texto narrativo ele tem um enredo, ele tem né, começo, meio e fim, ele tem uma trama. Além da trama, ele tem que ter personagens, ele tem que ter espaço, tem que ter tempo e tem que ter narrador. Os 5 elementos da narração devem estar presentes no texto narrativo. E por fim, por fim não. Aí depois vocês têm o texto descritivo e depois o injuntivo. Qual que é o descritivo? É aquele que detalha, que pormenoriza, e aí surge constantemente uma dúvida entre o texto narrativo e o texto descritivo. E essa dúvida, ela se desfaz com o seguinte: o texto narrativo ele tem sequência de ação, o texto descritivo não tem. O texto descritivo ele é estático. Então se eu digo, por exemplo, assim, ó, acordei, tomei café, lavei o rosto e saí. Olha a sequência de ação, narrativo. Agora se eu digo assim, ó, este pincel é vermelho, de plástico, é de 15 centímetros, tá vendo que eu estou detalhando, ele é estático, ele é parado? Descritivo, beleza? Então tá, esse texto aqui, voltando para a questão cobra tipologia textual, esse texto aqui é sim dissertativo, argumentativo, uma vez que, dado que, na medida em que ele ratifica um posicionamento de que a velhice não é bem vista, né? Não é valorizada. Questão 12. De acordo com o texto, para a consecução de uma velhice digna, é preciso sedimentar uma cultura para os velhos. E aí tá, o que é consecução, tá vendo? Neste momento, muitos alunos que não saberiam, gente, isso acontece demais. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, Ricardo, eu errei porque eu não sabia o que estava perguntando, eu não sabia o que significava a palavra, eu não conhecia aquilo. Então, olha só, consecução é o alcance. De acordo com o texto, para o alcance de uma velhice digna, para a conquista de uma velhice digna, é preciso sedimentar uma cultura para os velhos. Não precisa nem para o texto, verdade. Por quê? Ué, tá aqui. Mas que haveria de sedimentar uma cultura para os velhos, com interesse, blá, 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 que tornem digna a sobrevivência. Sim. Então, para a gente tenha para o alcance de uma velhice digna, é preciso sedimentar uma cultura para os velhos. Isso é verdade, porque o texto afirma. A gente foi lá e viu. O que ele está cobrando aqui? De acordo com o texto? Vamos lá, vamos colocar aqui. O que ele está cobrando? Questão 12. Compreensão textual, né? Compreensão textual. Questão 13. Depreende-se do texto que na velhice seria de fundamental importância que as pessoas não perdessem a condição de quem opera em favor das causas que dignificam a atividade de quem luta. Assim, meu Deus do céu, não entendi, vamos lá. Depreende-se do texto. Então aqui ele está cobrando uma interpretação, já que eu posso, né, eu vou inferir isso do texto. O que eu vou concluir do texto? Que na velhice seria de fundamental importância que as pessoas não perdessem a condição de quem opera em favor das causas que dignificam a atividade de quem luta. Ou seja, gente, seria
de fundamental importância que as pessoas não perdessem a condição de lutar, né? A condição de lutar das causas que dignificam a atividade de quem luta, que dignificam a atividade das pessoas em relação ao bem. Olha só, isso está no começo do texto. Durante a velhice, deveríamos estar ainda mais engajados em causas que nos transcendem, que não envelhecem e que dão significado aos nossos gestos cotidianos. Tá vendo? Então, sim, de acordo com o texto, na velhice seria de fundamental importância que as pessoas não perdessem a condição de quem opera em favor das causas que dignificam a atividade do homem, né? A gente pode sim fazer essa inferência de que as pessoas não devem perder essa condição, já que o texto fala isso, que é de fundamental importância que nós deveríamos estar engajados em causas que nos transcendem, que não envelhecem. Beleza? Questão de interpretação, é possível sim chegar à interpretação a partir desse trecho. Então, questão 13 é uma questão de interpretação. Interpretação de texto, interpretação textual. Questão 14, mais uma questão assim, ou sabe ou não sabe? Olha só. A palavra pragmática, na linha 13, foi empregada no texto no sentido de injusta. Pragmática foi empregada no sentido de injusta. Será? Onde é que está pragmática? Linha 13, ó. Pragmática, aqui. Vou mudar aqui a cor. Pragmática, ele diz que é injusta. A degradação senil começa prematuramente com a degradação da pessoa que trabalha. Esta sociedade pragmática, essa sociedade injusta, não desvaloriza somente o operário, mas todo o trabalhador. Ai, gente, eu acho que cabe. Dá para falar assim, ó, essa sociedade pragmática, essa sociedade injusta. Cabe, mas não é. Por que não é? Porque pragmático não significa injusto. Pragmático significa objetivo. Então, esta sociedade pragmática foi empregada no sentido de injusta? Não. Pragmática quer dizer objetivo. Olhem só, gente, olhem só. Por isso que eu digo, nós precisamos ter um caderninho, nós precisamos ter o nosso dicionário. Todos os dias a gente precisa aprender uma palavra nova, todos os dias. Outro dia uma amiga me ligou e falou assim, Ricardo, eu tô aprendendo uma palavra nova todos os dias, ela tem 60 anos. Ela falou assim, olha, ontem eu aprendi o que significa ínclito. Eu falei, nossa, o que é ínclito? Ela falou assim, você é uma pessoa ínclita. E eu fiquei curioso. Aí ela falou assim, não vou falar, vá pro dicionário para ver. E eu também não vou falar. Vão ao dicionário para vocês verem o que é a palavra ínclito. Porque para ler, né, para compreender, eu preciso também saber o significado das palavras. Então, atentem-se a esse detalhe. Matéria da questão 14, matéria da questão 14 é significação das palavras. Significação das palavras. Beleza. Questão 15. Questão 15. Vamos lá. Vamos ver. Questão 15. Ah, já estava aqui. O emprego do acento agudo na palavra pária justifica-se por duas regras distintas. Vamos lá. Por que a gente acentua as coisas em português? Primeiro você tem regra geral. Vou colocar aqui e vou fazer um esboçozinho para vocês. Primeiro vocês têm regra geral. Aí a regra geral fala lá dos trem, das paroxítonas, das proparoxítonas, das oxítonas e dos monossílabos. Depois vocês têm aqui embaixo, ó, os acentos diferenciais. Falou em diferencial, falou, né, gente? Né? Olha só, nós temos os acentos diferenciais. E quais são os acentos diferenciais em português? O acento diferencial de ato. Vocês têm o acento diferencial de por e por. Vocês têm o acento diferencial de poder e pode. Tem do verbo ter, verbos ter e vir. Verbos ter e vir. Você ainda tem facultativamente na palavra
forma, para diferenciar de forma, isso é facultativo, tá, gente? E ainda tem os ditongos orais e abertos, el, oi e ei, que caíram onde? Aqui nas palavras paroxítonas. Beleza, mas permaneceram nas oxítonas e nos monossílabos. Tá, dentro dessa história, eu só vou comentar o seguinte. Quando é que a gente acentua as paroxítonas? Quando não terminarem em a, e, o, em e ens. Quando que a gente acentua as proparoxítonas? Sempre. E as oxítonas? Quando terminarem em a, e, o, em e ens. E os monossílabos a, e, o. Tá. Só tem um detalhe. Existe uma paroxítona aqui, ó, aqui dentro, uma paroxítona, aliás, aqui, ó, uma paroxítona que é especial, aquela que termina em ditongo crescente. Quando ela termina em ditongo crescente, estilo, por exemplo, série, Cláudia, Márcia, farmácia, pária, polícia, judiciário, quando ela termina em ditongo crescente, primeiro vem a semivogal, depois a vogal, a gente diz que ela é uma proparoxítona aparente. Ou seja, a palavra pária, e o CESP adora cobrar isso, a palavra pária, adora não, mas cobra, tá? A palavra pária pode ser considerada uma paroxítona terminada em ditongo crescente, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, também chamada de proparoxítona aparente, eventual ou relativa. Isso aqui, gente, o CESP costuma cobrar. Logo, sim, o item é certo. Por que certo? Porque pária pode ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou seja, seria pária, paroxítona terminada em crescente, ou uma proparoxítona aparente, pária. De qualquer forma, tá vendo que ela iria ser acentuada do mesmo jeito? Beleza? Então, o item é certo. E virou uma bagunça, né? O que cobrou na questão 15? Questão 15, ó, estamos na metade do nosso segundo bloco. Questão 15 cobrou da gente acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Beleza, pessoal, 75% da nossa aula concluída. Temos aí mais 5 questõezinhas para finalizar a noite, a sexta-feira. E eu quero saber depois quantas questões vocês fizeram, levando em consideração que uma questão errada, né, anula uma certa. Então, vamos ver, eu quero todo mundo aí acima de 15, senão dificulta a vida. Questão 16. Até a questão está acima de 15. A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no vocábulo a em a qualquer preço. Fala, Ricardo, por que você nem foi lá? Porque qualquer preço é uma palavra masculina. E em tese a gente não tem o artigo. Se não tem o artigo a não tem como ter a crase. Entenderam? Aqui já está errado. Tudo bem, você vai para o texto, você vai lá para o texto, não vai mudar muito sua vida, mas já está errado. Você vai ver que não dá, a justificativa vai ser esta. Você fala, Ricardo, tá, quando é que eu uso então a tal da crase em português? Você tem 2 tipos de crase. Você tem a crase ligada à regra geral. E aí, tio, o que é a regra geral? A mais A. A preposição mais outro A. E aqui que está charado. O que é esse outro A? Artigo. Esse outro A pode ser o quê? Pronome pessoal. Pode ser pronome demonstrativo. E ainda pode ser o A, minto, pessoal não, misericórdia. Aqui, viajei. Ó, vamos lá. O que esse A pode ser? O A pode ser artigo. Voltem aqui. O A pode ser artigo. Pode ser pronome demonstrativo. Pode ser o aquele, aquela e aquilo. Tá? Esse A de aquele, aquela e aquilo. E ainda pode ser o pronome relativo a qual e as quais.
Pronto. Isso aqui é a regra geral. Quando um A se encontrar com em qualquer um desses casos aqui, nós vamos ter a crase regra geral, A mais A. E aí nós temos também os casos específicos. Quais são os casos específicos? Os casos específicos, aí nós temos os casos específicos. Os casos específicos estão ligados às locuções. Locuções prepositivas femininas, como a luz de, a beira de, a mercê de. Como locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que, e locuções adverbiais femininas, como à noite, à tarde, à revelia, às custas. Mas não a qualquer preço, porque preço é uma locução adverbial, mas não é feminina, é uma locução adverbial masculina. Não posso colocar a crase. Ele está dizendo que a correção seria mantida. Está errado. Questão 16, então, crase, que é uma matéria também muito cobrada. Agora, esta realmente é muito cobrada, tá? Crase. 17. A oração haveria que sedimentar uma cultura para os velhos configura caso de sujeito inexistente, uma vez que o verbo haver classifica-se como impessoal. Acho que tá certo, não tá? Eu acho que tá certo. Porque a gente geralmente tem o verbo haver como impessoal, não tem? Vamos ver, será? Vou fazer questão de ir para o texto. Linha 22. É o outro. Aqui. Ele está dizendo que, mas haveria, vou apagar esse trem aqui. Ele está dizendo que haveria que sedimentar uma cultura para os velhos, com interesse, blá blá blá, que haveria que sedimentar, nós temos aqui um verbo, esse verbo haver está como verbo que impessoal. Logo no sentido de existir. Errado. Por que errado? Porque esse verbo haver, gente, é a mesma coisa de eu dizer assim, ó, sei lá, haveria, havia feito, ó, havia feito. O verbo haver, cuidado, ele acontece muito nas locuções, havia feito, ó. Havia feito, ela havia feito o jantar. Reparem que havia feito é uma locução verbal e o verbo haver é um verbo auxiliar, como aqui. Ela que é o sujeito. Então, ó, uma cultura para os velhos, sujeito, haveria que sedimentar. Nós temos haver que sedimentar é uma locução verbal com uma preposição fossilizada. Então, eu tenho que ir, tenho de ir, tudo isso é locução verbal. Tá bom? Então, nesse contexto, o verbo haver não está como verbo impessoal. Vamos só relembrar? Quais são os casos de verbo impessoal em português? Nós temos verbos indicando fenômenos climáticos, fenômenos naturais, né? Mas se eles estiverem com sentido conotativo, essa regra se extingue. Nós temos verbo haver com sentido de existir, verbo haver e verbo fazer indicando tempo decorrido. Esses são os principais casos aí das orações sem sujeito, tá? Então, nesse caso, o verbo haver é um verbo auxiliar. Nossa, ele havia pescado um peixe. Tá óbvio que o sujeito é ele, entende? Agora, vou te dar uma... Deve haver problemas. Agora esse verbo haver, ó, deve existir. E aí, como ele está como verbo principal da locução, o que ele faz? Ele impessoaliza toda a locução. Então, olhem só. Se eu disser assim, ó, olhem só. Eles haviam feito, ó. Eles haviam feito o bolo. Em eles haviam feito o bolo, vocês têm aí a locução verbal, o verbo auxiliar e o verbo principal. Esse verbo não tem sentido de existir. Mas olha isso aqui, repare isso aqui, ó. Olha só. Devem haver problemas. Aqui você tem uma outra locução verbal. E você não tem, e nessa locução verbal, o verbo haver agora é o verbo principal.
Mas mais que ser o verbo principal, ele tem o sentido de existir. Então, ele sim é um verbo impessoal. Logo, ele impessoaliza toda a locução. Como é que tem que ficar, então? Deve haver problemas. Mas troque pelo existir. Aí fica, problemas devem existir, já que o verbo existir não é impessoal. Beleza, gente? Então, questão 17. Questão 17 está cobrando o que da gente? Sujeito inexistente, análise sintática, tá? Então, questão 17 está cobrando da gente análise sintática. Análise sintática. Ah, e cai demais a análise sintática e tipo de sujeito. Análise sintática com tipo de sujeito é o que mais cai. Vamos lá. Sem que nenhuma alteração seja feita, a conjunção mas poderia ser substituída por porém, mantendo a correção e o sentido original do texto. Olha só. Mas, porém, na linha 22, sem que nenhuma alteração seja feita. Então, ele está dizendo que aqui... Eu vou pegar o verde. O pior que eu acho que é bem aqui. Aqui, ó. Ele está dizendo que eu posso trocar esse mas por porém, sem que nenhuma alteração seja feita. Para você que é um aluno esperto, você já deve ter percebido assim. Ele quer saber que aqui, ó, o mas, quando o mas está no início de período, ele não recebe a vírgula por uma questão de tradição, de exceção, coisa boba, e que o CESP gosta de cobrar. Então o mas não tem vírgula, mas se fosse uma outra conjunção adversativa, teria. Por exemplo, se eu colocar o porém, eu tenho que colocar a vírgula, mas ele falou que eu não posso fazer nenhuma alteração, então o item está errado. Logo, o que foi cobrado na questão... O item é errado. O que foi cobrado aqui na questão 18? Pontuação. Pontuação. E conjunção, né? Pontuação também ligada à conjunção. Por quê? Porque tanto mas quanto porém são conjunções o quê? Adversativas. Quais são elas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, no obstante, todas essas adversativas. 19, penúltima questão da noite, 19. A oração, para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade, exprime finalidade. Certo! Por que tá certo? Olha, gente, olha só, para que... Se você conhece a conjunção, você conhece a oração. Eu falo isso em toda aula. Se você conhece a conjunção, você conhece a oração. O para que, o a fim de que, são conjunções adverbiais finais. Logo, essas orações vão ser o quê? Orações subordinadas adverbiais finais. Então, olha só. Para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade. Vamos para o texto? Olha o texto aqui, ó. Olha o texto aqui, ó. Para que nem... É que as minorias têm lutado. Então, assim, ó. As minorias têm lutado. Têm lutado. Com qual objetivo? Com qual finalidade? Para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade. Para que é uma oração subordinada adverbial final. Vamos só relembrar aqui. Então, é certíssimo. Vamos só relembrar aqui. Ela deveria... Ah, peraí, o Lélio tá me lembrando do negócio aqui. Eu nem terminei a questão, ó. A oração, para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade, exprime finalidade. Beleza. Então tá. Quais são as orações adverbiais? Causais, concessivas, consecutivas, conformativas, condicionais, comparativas, temporais, proporcionais e finais, como esta aí. Beleza. E deveria, no contexto, ser isolada por vírgula. Aí vamos à regra de pontuação. O que eu falei várias vezes na aula? Falei assim, em ordem direta, as orações adverbiais, a vírgula nas orações adverbiais é facultativa. Então, se eu dissesse assim, ó, fiquei feliz quando você chegou. Fiquei feliz a primeira oração, quando você chegou a segunda oração. Vou escrever isso aqui. Vou escrever isso aqui para você enxergar, tá?
Olha aqui, se eu disser assim, ó, fiquei feliz demais quando você nasceu. Quando você nasceu. Pessoal, quando você nasceu é uma oração. Quando você nasceu é uma oração subordinada adverbial temporal. E eu sei porque eu conheço a conjunção. E esta oração aqui? Esta aqui é a oração principal. A gramática fala que se essa é a oração 1 e essa oração 2 está em ordem direta, esta vírgula aqui é facultativa. Facultativa. Então eu ponho se eu quiser. Fiquei feliz demais, vírgula, quando você nasceu, ou fiquei feliz demais quando você nasceu sem vírgula. A gente até fala para não colocar, mas pode. No entanto, se eu desloco a oração ou intercalo a oração, aí eu tenho que colocar vírgulas. Por exemplo, de forma obrigatória. Se eu dissesse assim, ó, quando você nasceu, fiquei feliz, lascou. Ó, quando você nasceu, fiquei feliz, lascou. Porque agora o quando você nasceu está deslocado. Oração 1 e as 2 passando à frente da oração 1. Então esta vírgula aqui é obrigatória. Obrigatória. Logo, a vírgula que está em para que nenhuma forma de humanidade seja excluída deveria no contexto ser isolada por vírgula, essa oração? Sim. Por quê? Vamos ver? Ó, para que nenhuma forma da humanidade seja excluída da humanidade, as minorias têm lutado. Então vamos, as minorias têm lutado, sujeito, aliás, primeira oração. Com qual finalidade? Para que nenhuma forma seja excluída. Tá vendo que nós deslocamos a oração, colocamos antes? Se nós colocamos, sim, deveria ser isolada por vírgula e aparecer uma vírgulazinha bem aqui, ó. Para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade, vírgula, é que as minorias têm lutado. O item, então, é certo. Deveria sim ser isolada por vírgula. Questão 19. O que a questão 19 cobrou da gente? O que a questão 19 cobrou? Pontuação e oração. Pontuação e oração. E análise sintática, né? E conjunção, porque tudo tem relação. E para finalizar, chegamos à última questão da noite, a 20ª questão. Vejamos o que ele pergunta. A questão 20 é de um negócio chamado de partícula que. Partícula que. A partícula que e a partícula C podem ser assim, uma porrada de coisa em língua portuguesa. Uma porrada, pode ser coisa demais. Só que algumas são mais clássicas. Por exemplo, vocês têm o que é substantivo, quando ele vem com o artigo antes, ele tem que ser acentuado. Vocês têm o que é um pronome relativo. Vocês têm o que é uma conjunção explicativa. Você tem o que é uma conjunção consecutiva. O que é um pronome interrogativo. Então a gente tem aí várias funções do que. O que é uma conjunção integrante. E o mesmo acontece com o C. Aqui ele pergunta especificamente sobre a função do que. E vejamos o que ele pergunta, o que ele vai perguntar para a gente sobre a função do que. Ele diz assim, ó. Na linha 33, a partícula que classifica-se como conjunção integrante e introduz oração subordinada substantiva predicativa. Bom, tem lógica. Por quê? Porque as orações subordinadas substantivas, tanto a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, a predicativa e a apositiva, estas orações aqui, ó, são introduzidas mesmo pelo que? Conjunção integrante. Então, a predicativa, se for predicativo, o que é conjunção integrante? Tá, é isso que ele está perguntando. Mas será que o que é a conjunção integrante? Não sei, nós vamos ter que ir lá para o trecho para olhar. Então, na linha 33, onde é que temos aqui? Nós é que temos que lutar. Olha o que ele quis que você pensasse. Ele quis que você pensasse assim, ó. Nosso sujeito
É verbo de ligação, que temos que lutar por ele, predicativo do sujeito. Ele quis que você pensasse assim. Só que não tem como você pensar assim, já que aqui nós temos uma oração. Olha só. Esse que, você vai perceber, temos de lutar. Temos de lutar é um verbo, é uma locução verbal. Quem é que tem que lutar por ele? Quem é que tem que lutar por ele? Nós. Então é como se eu dissesse assim, ó, nós temos de lutar por ele. Estão vendo? O sujeito está lá, o verbo está aqui, não tem nem período composto, gente, só tem período simples. Quer dizer então, Ricardo, que esse termo aqui, ó, esse termo é que pode ser retirado, esse termo não faz falta? Aham. E aí existe um que chamado de partícula expletiva. Ai, eu é que vou fazer. Eu vou fazer. Ah, eu quase que cheguei. Eu quase cheguei. Tira esse que. Notem que esse que é uma partícula de realce ou expletiva. Então, nós temos de lutar por ele. Acabou. Estudem as funções da partícula que, estudem as funções também da partícula C, tá? A principal função da partícula que é pronome relativo e talvez a principal função da partícula C seja o pronome apassivador, a partícula apassivadora. Bom, não sei se vai dar tempo, mas de qualquer forma, o item, né, era errado. Só leia para mim, Lelis, a pergunta de novo. Na linha 33, a partícula que classifica-se como conjunção integrada. Errado, não é partícula expletiva. O que mais? Introduz oração subordinada substantiva predicativa. Errado, não introduz nenhum tipo de oração, né? Ali nós só temos uma oração absoluta. Então, olhem aqui, questão 20. O que é cobrado na questão 20? Função do quê? Função da partícula que. Pessoal, então hoje, o que nós fizemos aqui? Fizemos um giro, tá? Fizemos um simulado muito bom mesmo, e eu posso falar isso do CESP, por ter feito várias questões do CESP ultimamente, várias provas. Então ficou um simulado muito bom, padrão CESP, que deu um giro aí nas principais matérias que a banca costuma abordar. Então, não deixem de estudar análise sintática, aliás, vamos lá, interpretação e compreensão, coesão textual, né? Pronome relativo, Deus do céu, tem que saber. Análise sintática, tanto do período simples quanto do período composto. Pontuação despenca. Significação das palavras é aquela matériazinha chata que às vezes a banca vai cobrar, mas aí a gente precisa, né, tentar minimizar esse problema no dia a dia, aprendendo o mais de palavra possível. Pontuação. Que mais? Tipologia textual. Foque nos 5 tipos textuais, que também a banca costuma abordar. Compreensão e interpretação, significação, acentuação gráfica, volta e meia cai. Crase sempre cai, principalmente os casos de crase facultativa. Tá, nós já falamos, pontuação, oração, função da partícula Q e C. E para finalizar, não está aqui, mas vai estar no próximo simulado, na próxima aula, nós vamos colocar a colocação pronominal.